É fácil a gente falar que a gente quer ser humilde, mas na prática nem sempre a gente consegue ser humilde. Como é que a gente pode ser humilde? Não é ser, sabe, assim, eu não falo nada, eu fico sempre assim de cabeça baixa, o coitadinho de mim. Isso não é ser humilde. O segredo da humildade está em duas outras qualidades. Primeira delas, a sinceridade. Segunda qualidade, a obediência. Atenção, se você quer ser humilde, se você quer ser humilde, seja sincero, sincero. Comece sendo sincero com você. O que é que isso significa? Muitas e muitas vezes a gente tem uma imagem da gente assim muito acima do que é, né? E a gente começa a olhar as coisas e assim se comparar com os outros e se achar melhor que os outros. E esse coração está fadado a alguma coisa que não é boa. Ser sincero com a gente significa olhar para mim mesmo e saber assim, olha, eu tenho qualidades, como qualquer ser humano. Eu tenho virtudes, como qualquer ser humano. Mas eu também tenho defeitos e eu admito isso. Admitir isso é nobre, minha gente. Admitir que a gente não é perfeito é nobre, é bonito isso. Agora, tem uma coisa, né? Quando a gente é sincero com os outros, às vezes os outros também não gostam, né? Aí a gente pega e é sincero, fala com a alma, fala com o coração, aí alguém fica bravo com a gente. Mas ser sincero significa aceitar que nem sempre a gente vai agradar a esse ou aquele. Mas é o jeito que a gente vê a vida, que a gente vê uma determinada situação. Ter capacidade de admitir que eu cometo erros, que você comete erros e que cometer erros faz parte do ser humano. E não tem nada demais, faz parte da vida de todos nós. Muitas vezes a gente precisa ser sincero e ser sincero significa tirar a cera, sem cera. Sabe por quê? Porque na tradição assim da história da humanidade, a cera sempre esteve ligado àquilo que era, por exemplo, de maquiagem, né? As máscaras, né? E as encenações que se fazia, por exemplo, o teatro grego, por exemplo. E aí você vem, ao longo dos séculos, tendo as representações. Sincero significa sem máscaras. E é difícil ser sincero. É difícil ser sincero com os outros e é difícil ser sincero com a gente mesmo. Às vezes, a gente está assim, indignado com uma situação e tudo mais, com uma atitude de alguém. Tudo que a gente está sentindo, sabe o que é? Inveja. Só que a gente não tem coragem de falar que a gente está com inveja. Então, o que a gente faz? A gente fica bravo, a gente dá tal e tal. No fundo, se eu fosse sincero, eu diria assim, eu estou com inveja daquela pessoa. Por isso que eu estou falando mal daquela pessoa. Sinceridade, sem cera. Vamos derrubar as máscaras. Ser humilde é você ter a capacidade de ser obediente também. Obediente a Deus, obediente à verdade, obediente aos seus valores, obediente àquilo que você aprendeu desde a sua infância com pessoas sábias. E essas pessoas te ensinaram a ser gente. Ter essa capacidade, sabe? Obediência significa também, implica você confiar no outro. Ser obediente, por exemplo, à sua mãe. Obediência, minha gente, é uma palavra que a gente não gosta muito e que caiu em desuso. Mas felizes os pais que têm os filhos ali, obedientes. Obediente não significa pessoa que não pensa. Obediente é aquele que tem a capacidade de entender que o outro tem sabedoria a tal ponto de me ensinar. Eu quero que esse seja o momento, sabe, do encontro com você mesmo. Sinceridade, obediência. São como duas rodas que nos fazem andar no caminho da humildade. Sinceridade, obediência. Seja sincero com você, seja sincero com os outros. Seja obediente à palavra de Deus, obediente às pessoas sábias, obediente às pessoas que te ajudaram a ver o mundo com mais profundidade.
seja obediente, seja sábio, seja humilde e que tudo isso te ajude a ser mais de Deus.